Como vocês gostaram de falar sobre os traços de personalidade e a relação dessas características temperamentais com o autismo, então vamos continuar essa conversa aqui. E antes de tudo, eu vi que muitos de vocês fizeram o teste e receberam como resultado uma personalidade atípica. E por que isso acontece? Bem, rapidamente falando aqui, porque nós temos algum traço que se sobressai no teste, ou seja, que fica muito mais alto ou muito mais baixo, e isso vai nos tirar da média. Além disso, é importante lembrar que o teste que eu sugeri aqui é um teste simples, eu vou até deixar o link na descrição novamente para quem quiser conhecer, mas é realmente para tirar uma curiosidade, para ter um contato inicial, porque o teste oficial mesmo, ele é bem mais completo, bem mais minucioso e vai ser administrado por um profissional. Mas, resumindo, se o site disse que você é atípico ou que tem uma personalidade atípica, isso não é necessariamente um problema e, na verdade, não é nada um diagnóstico. Eu, por exemplo, tenho o fator da conscienciosidade mais alto e tenho o fator da extroversão mais baixa, a amabilidade mais alta também. E só isso já me faz ficar fora da curva, fora da média. Agora, dito isso, vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui nesse tema. E o Big Five ele foi criado ao longo de cerca de 50 anos de estudos em que os psicólogos da personalidade reuniram primeiro os adjetivos dentro da língua inglesa e aí esses adjetivos foram submetidos a uma série de análises, análises fatoriais. A partir desses dados colhidos, a partir das estatísticas, é que eles puderam determinar o sentido disso e quais adjetivos combinavam com outros. E, por exemplo, se você der a 1000 pessoas uma lista de adjetivos para descrever o que elas sentem ou o que elas são, talvez elas digam que são felizes ou sociáveis, e aí os psicólogos descobriram depois que isso poderia ser usado como uma lista para classificação da personalidade, a partir dos padrões, que apareciam na sociedade. Então eles criaram essas dimensões essenciais da personalidade humana. E uma dessas dimensões é a felicidade, por exemplo, que é associada à extroversão. Outra dimensão, que geralmente é associada à emoção negativa, é o neuroticismo. Então, se você perguntar a alguém se essa pessoa está ansiosa, se ela é muito ansiosa geralmente, e ela pontuar alto em relação à ansiedade, por exemplo, numa escala de 0 a 10 ou de 1 a 7, que às vezes é utilizado, ela também provavelmente vai pontuar alto em outro item que diz respeito à tristeza. E isso acontece em relação a outras emoções negativas, que são agrupadas nessa dimensão, ou no fator do neuroticismo, ou a propensão a experimentar mais esses sentimentos negativos, ou dificuldades, pessimismo. Existe uma outra dimensão que é chamada a amabilidade. E aí, nesse caso, quando a pessoa é amável ou agradável, elas geralmente são mais compassivas, mais educadas, não gostam de conflitos, elas tendem a se preocupar com as outras pessoas. E se você estiver lidando com uma pessoa que é agradável ou amável, ela provavelmente vai se colocar à sua disposição, vai ter preocupação em relação às outras pessoas, geralmente não é competitiva, Nós falamos aqui um pouco disso no outro vídeo. E essa é uma dimensão que está mais relacionada a comportamentos femininos. Então tem estudos mostrando, não é nada sexista, mas tem essa relação, As mulheres tendem a pontuar mais alto na amabilidade. Inclusive em culturas onde eles avançaram mais nessas questões sociais e conseguem ter um tratamento mais igualitário para as pessoas, por exemplo, na Escandinávia. Lá, na verdade, as diferenças de gênero relacionadas à personalidade, elas tendem a ser maiores do que em qualquer outro lugar do planeta. E outra característica é a conscienciosidade, que nós também falamos aqui, e essa característica de ser determinado, trabalhador, é uma característica excelente
se você quer se dar bem na escola, se você quer tirar notas boas, se você quer ser um líder, um gerente, porque quando a pessoa tem esse traço mais alto, ela tem facilidade para organizar, planejar com antecedência o que ela precisa fazer e tem facilidade também para executar os seus projetos. E aí é por isso que às vezes em pessoas que têm TDAH ou autismo, isso pode falhar, porque talvez as funções executivas também estejam menos desenvolvidas. Quer dizer, às vezes a pessoa até tem muito hiperfoco, ela tem aquela determinação para estudar, organizar, sistematizar as informações, mas às vezes não consegue executar, não consegue colocar o plano em prática, por isso exige treinamento. Mas é importante saber que você tem essa característica, se ela estiver baixa, isso pode ser trabalhado para aumentar também, embora você possa compensar com outros fatores, né? Como a gente disse, esses fatores deixam a identidade da pessoa muito singular. Então, não quer dizer que todo mundo tenha que ter as mesmas características, não. Mas pode ser trabalhado um pouquinho e sabendo que você é assim, você também pode dar mais valor a outras características que são mais naturais, por exemplo, e delegar o que precisa ser executado. Isso é possível. E é por isso que, às vezes, as pessoas vão procurar trabalhos que favoreçam as habilidades ou os traços de personalidade que elas têm. Então, se tudo der certo e você for extrovertido, você vai procurar uma empresa que valorize a criatividade, a socialização, e aí você vai ficar muito bem. Por outro lado, se você for uma pessoa introvertida, por exemplo, você provavelmente vai querer um trabalho, uma escola que valorize essa característica de gostar de ficar mais sozinho, de gostar de fazer pesquisas, de gostar de ficar no seu hiperfoco, porque se você tiver que vender, se você tiver que apresentar muito trabalho, talvez isso seja muito desgastante. Enquanto se você for uma pessoa extrovertida, isso vai ser completamente diferente. É exatamente o oposto, porque a pessoa extrovertida, ela tende a ganhar energia com essas atividades sociais e talvez ela veja tudo, né? Toda a experiência como uma oportunidade de socialização. E a pessoa introvertida, ela talvez veja o mundo como um lugar para se retirar. Ela gosta, às vezes, de observar de longe e prefere passar mais tempo sozinha, se recolher, né? E tudo é válido. A questão é, você precisa se conhecer para saber o que combina com o seu temperamento e quais são as demandas do ambiente que você consegue responder, que você consegue atender. E isso é semelhante para todos os traços de personalidade. Vamos supor que você tenha alta abertura à experiência e seja colocado num escritório fechado, em que você não consiga ter liberdade, você vai se sentir mal, você vai se sentir preso e vai sentir que a sua personalidade não é respeitada. Da mesma maneira, se você tem baixa abertura à experiência e é colocado em situações de muita imprevisibilidade, numa empresa muito criativa, que você não sabe qual é o plano de amanhã, talvez esse não seja o lugar ideal também para você. No caso do neuroticismo, se a pessoa tem o neuroticismo muito alto, ela pode ter tendências a ter muita ansiedade, talvez até um transtorno de ansiedade, outros sintomas que a levam a ficar muito sensível às possíveis ameaças, à possível instabilidade do mundo, e por isso talvez ela seja mais pessimista, talvez ande com essas lentes, assim, vendo tudo um pouco mais nebuloso, mais sombrio, fique muito amedrontada, e isso pode ser muito limitante. Por outro lado, se a pessoa tem o neuroticismo muito baixo também, ela pode ser muito ingênua, então pode não detectar as ameaças sociais, as ameaças do ambiente, uma pessoa que vem na direção dela que pode esbarrar ou que esteja com um comportamento um pouco mais agressivo. E isso também pode ser limitante. Então, o ideal ali seria a média para cada um dos traços, mas é justamente pontuar um pouco mais alto, um pouco mais baixo em cada um desses itens, é que vai dar
a cor do espectro que vai fazer as pessoas terem características tão distintas e tão interessantes. Mas, mais uma vez, você precisa se conhecer, precisa saber como você funciona no mundo e, se possível, fazer as escolhas mais adequadas que favoreçam os seus traços de personalidade. Então, mesmo tendo TDAH ou autismo ou qualquer outra neurodivergência ou uma condição que talvez pareça negativa ou que pareça patológica, você pode sim criar o seu espaço para a aprendizagem, para o cultivo das suas características. E é por isso que nós estamos aqui. O nosso lema, aliás, é transformar disfunção em superfunção. Isso não significa romantizar os problemas, não significa romantizar o DSM. Aqui é realmente, na nossa comunidade, é o lugar onde a gente mais tem consciência sobre as dificuldades, às vezes as limitações ou os medos, o capacitismo, mas se nós estamos aqui no mundo para aprender, para nos divertirmos, então nada melhor do que ganhar essa autoconsciência e aproveitar todas as experiências que nós temos, mesmo que pareçam um pouco ameaçadoras. Então, aproveitar ao nosso modo, criando os recursos que favoreçam o respeito às nossas características e também o cultivo de cada uma delas. Então, me conte aqui embaixo o que você acha desse tema, desse assunto. Se você entendeu um pouquinho melhor, porque é um tema complexo que foi estudado por muitos anos e aqui nós estamos resumindo. Me conte o que você achou e um pouquinho também da sua experiência. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!